A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Paz do Senhor, os irmãos que estão em casa. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Você que está na sua casa também. Também pedir que Deus venha nos trazer esclarecimento da palavra, para nós caminharmos aí de conformidade à vontade de Deus. Que seja uma manhã de bênção para os irmãos que estão em casa, para nós que estamos aqui. Amém. E que Deus venha nos incentivar a estarmos participando dos estudos, dos ensinamentos, para nós, como já estava dizendo aqui, para nós fugirmos, das apostasias dos últimos dias, das heresias, e que nós sejamos firmados, amém, nas doutrinas bíblicas, que é a segurança para a igreja do Senhor, amém? Oremos a Deus. Senhor, eu quero louvar, glorificar o seu nome, agradecer, meu Deus, pelo seu amor, pela tua graça, agradecer pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas e pelo seu amor derramado sobre nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, venha nos abençoar nesta manhã com a presença do teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, ó Pai, que nós venhamos entender os teus propósitos a cada dia, para que em todo o tempo o nome do Senhor seja louvado e glorificado através da sua igreja. Libero sobre o seu povo toda a palavra de bênção. E peço ao Senhor, Espírito Santo, sede conosco nesta manhã, Senhor, aonde estaremos aprendendo da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa nos guiar, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos dar a alegria de sentirmos a Tua presença. Que o Senhor possa nos revelar dentro da palavra que está proposta, os grandes propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, e já agradeço. Amém. Graças a Deus. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Então nós vamos, os irmãos que estão em casa, hoje nós estamos iniciando essa apostila, juntamente com os irmãos aqui da igreja, estamos falando, seja bem-aventurado, tá bom? Então nós vamos compreender, à luz da palavra de Deus, o significado de ser bem-aventurado, tá bom? E aquilo que o Senhor pede para a gente, para nós caminharmos com sucesso diante de Deus. Bom? Glórias a Deus. Então nós vamos estar falando dessa apostila que vai ser bênção para as nossas vidas, tá bom? Seja bem-aventurado. Os irmãos em casa vai ter um pouco de dificuldade, porque na verdade a leitura, quando a gente usa apostila, é muito importante ser presencial, por quê? Porque você ouve, que participa em casa, você vai ter um pouco de dificuldade, porque o pastor pede para os irmãos ajudar na leitura. Então, se você puder vir às aulas, tá bom? Peço, venha participar com a gente, tá bom? Amém? Quem pode ler a introdução dessa apostila? Dá para ler, Mariana? Seja bem-aventurado. O Sermão da Montanha contém as revelações dos princípios divinos da justiça, segundo o qual todos os cristãos devem viver pela fé em Cristo. Gálatas 2:20. Mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém, obrigado. O pastor vai falar um pouquinho sobre essa introdução. Tem coisas tão importantes nessas poucas palavras que a irmã Mariana leu, para nós termos a compreensão daquilo que Deus, na verdade, deseja que o seu povo venha compreender. Porque quando nós compreendemos a palavra de Deus, o significado das palavras, nós nos armamos, irmãos, posso dizer assim, com o poder protetor do conhecimento. O conhecimento nos protege, Por isso que Deus pede para nós crescermos a graça no conhecimento. Nós poderíamos fazer uma pergunta nessa manhã: por que o conhecimento? O conhecimento nos protege de todo engano, Nós vemos hoje cristãos que tanto tempo servem o Senhor cometendo erros primários que não dava mais para cometer, E todos nós, se nós não aprendermos a palavra de Deus, nós somos sujeitos também, Nota-se que hoje é uma corrida atrás de congregações, ministério, parece que lá está melhor, parece que aqui não está, e não é verdade, A questão às vezes é nós mesmos, Lógico que tem portas que não dá para a gente servir ao Senhor. Mas quando nós conhecemos o credo da igreja, que é uma igreja fundamentada nas doutrinas bíblicas, e alguma coisa está acontecendo, eu preciso rever os meus conceitos cristãos para que eu venha prosseguir, tá bom? Então a Mariana leu
da seguinte maneira: o Sermão da Montanha contém revelações dos princípios divinos. O que são princípios? Princípios são instrução e ensinamentos. Olha bem, então no Sermão da Montanha nós vamos ter muitas instruções da Palavra de Deus e ensinamentos que às vezes nós lemos, mas não examinamos. É por isso que nós não recebemos a revelação da Palavra, porque examinar as Escrituras requer tempo, né? Não é fácil. Às vezes você vai ficar lá horas fazendo exame, né? Textos e contextos para você ter compreensão. Então o Sermão da Montanha contém revelações dos princípios, das instruções, dos ensinos, tá bom? Divinos da justiça. O que é justiça? Né? Nós sempre lemos na Palavra de Deus justiça. A escola bíblica é bom por isso, para a gente aprender. O que significa justiça? Então na Palavra de Deus tem instruções e ensinamento da justiça, que é virtude que consiste em atribuir a cada um aquilo que lhe é devido ou te pertence. Ou seja, Deus é justo. Então, quando eu leio a palavra justiça, eu não posso ficar só firmado naquela palavra que Deus é amor. Deus também é justiça. Então, os princípios divinos de justiça está me revelando já, olha que interessante, que Deus, Ele não faz acepção de pessoa para receber. Não importa o grau de pecado que a pessoa se encontra, Ele não faz acepção para receber. Mas Deus, Ele é justiça. Ele só vai dar para nós, irmãos, segundo os padrões divinos, bíblicos, no ensinamento das instruções bíblicas, aquilo que nós merecemos, nada além nem nada menos. Os irmãos estão entendendo? Primeira coisa, nós já começamos a entender, dentro desse estudo, que nós temos que ter uma vida dedicada ao Senhor, dedicada a Deus, né? Nós vamos errar, com certeza, nós vamos cometer pecado. O pastor, nós estamos falando aqui de pecado absurdo, né? Nós pensamos, nós olhamos, ouvimos às vezes coisas que não devem, sim ou não? Às vezes até assuntos que Deus não se agrada e que é para a gente fugir de toda a aparência do mal, Ele está dando crédito, não é verdade? E em muitos casos também somos omissos, era para falar algo e não falamos, né? Então, isso vai acontecer, mas por isso que todos os dias antes da gente dormir nós pedimos perdão, não é isso? Porque nós reconhecemos. Então, a justiça de Deus é a virtude que consiste em atribuir a cada um aquilo que lhe é direito, tá bom? E lhe pertence. Então Deus, Ele é justo, né? Já começa a cair por terra que o nosso servir a Deus está enquadrado simplesmente naquele pensamento que eu faço parte de um ministério, que eu vou a uma congregação, né? Para cultuar a Deus. Não. A nossa vinda à congregação, aqui nós aprendemos, né, como também aprendemos em casa, sim ou não? Na leitura da Bíblia, tá certo? Uma literatura que tem conteúdo bíblico, mas a casa do Senhor também era para nós aprendermos, sermos ministrados, mas também para nós oferecer a Deus. Por sinal, nós vemos que o culto, ele funciona em duas partes. Primeiro, a igreja oferece a Deus, sim ou não? E depois Deus edifica. Então, se eu não tenho nada para oferecer a Deus, como que faz? O pastor não está falando aqui de dinheiro, viu, filhos? Né? Isso aí tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós cremos nas doutrinas bíblicas, dizimista e ofertante, não fazer do povo fonte de lucro, de jeito nenhum, tá bom? Você que me ouve, fica atento a essas coisas, tá certo? Porque bênção e milagre não se compra, nós somos abençoados pela graça, dom imerecível. Certo? Então olha bem, e também justiça significa capacidade, poder, faculdade de recompensar ou de punir. Fez direito, Mariana? Mariana fez direito, né, Mariana? É isso? Né? A justiça, né? Então a justiça tem o poder, irmão, a faculdade de premiar e de punir também, tá certo? E Deus é dessa maneira. Então espera aí.
Quando eu vou examinar as Escrituras, já entreguei minha vida para Jesus, é essas coisas que Deus deseja que a sua igreja compreenda. Que Deus ele tem o poder de punir e de recompensar. Querem ver? Se vê muito isso na história do povo hebreu. Por sinal, hoje, os ginásios falam muito sobre histórias gerais, né? Fala muito do povo hebreu, particularmente eu lembro disso. E uma coisa ficou muito clara que às vezes nós lemos e não percebemos. Alguns povos inimigos foram deixados pelo Senhor para servir até de juiz sobre o povo de Deus. O povo não obedecia, eram dominados por esses povos, né? Quando obedeciam ao Senhor, vencia toda e qualquer dificuldade. Não é diferente hoje, irmãos. Hoje nós vemos pessoas presas em uma teia de aranha, se posso falar assim. Coisas que põe na cabeça, por não examinar as Escrituras, fica preso. Inimigos que eram para ser derrotados já há muito tempo, ainda está imperando na vida dele. Né, filhos? Irmãos, estão entendendo? Então nós precisamos compreender que Deus deseja que nós venhamos aprender isso, sobre justiça. Que Deus é amor, com certeza, mas Ele é justo. Deus não vai me dar uma vantagem porque eu sou pastor. Pelo contrário, né? Aqui eu estou na posição de mais pequeno. Mas compete a vocês, né, ser submisso ao pastor, obedecer, porque o pastor dedica a vida para que a sua família seja bem-aventurada diante de Deus. Não é para isso, né? Se fosse perguntar para os obreiros, seria bem melhor estar sentado ouvindo, né? Melhor, mas não foi isso que Deus chamou. E você também, tu és um missionário de Deus. Deus te confiou a palavra da reconciliação. E quando nós aprendemos o que é correto, nós vamos passar o que é correto. Estão entendendo, filhos? Amém? Vocês estão compreendendo essa questão que a nossa irmã leu? O Sermão da Montanha contém revelações, instruções, ensinos dos princípios divinos de Deus, da justiça, olha bem, segundo o qual todos os cristãos devem viver pela fé em Cristo. Deixa eu falar dessa questão de fé. Tem outro ensinamento aqui. Pastor, o que é fé? Fé é a confiança que inspira a bondade e o poder de Deus. Inspira, faz sentir, faz penetrar no ânimo. Olha, então espera aí, você que me ouve em casa, nós que estamos aqui, todas as vezes que eu digo que eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho desânimo. Quando desânimo, você faz uma pergunta que é básica no meio do povo cristão. E aí, irmão, como que está? Ah, irmão, sabe, olha, meu Deus, já estou até meio desanimado, que prova. É uma evidência, irmão, que falta fé. A fé, na verdade, é isso. É confiança que nos inspira, que nos faz sentir, olha, a bondade e o poder de Deus. A fé, preste atenção, a fé nos faz sentir a bondade e o poder de Deus. Olha bem. Glórias a Deus. É isso que nós precisamos guardar na nossa mente. A fé também é convicção ou a crença firme e cega. Por quê? Alguns momentos você conta algumas situações que você está vivendo e alguém fala, mas é louco, não tem lógica. Deus não precisa da lógica, tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Leia para o pastor alguém. Então isso é fé em Cristo, viu? Uma convicção ou crença firme e cega. Tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. E a fé também é a confiança que nos inspira, nos faz sentir, faz penetrar no ânimo, ou seja, não tem desânimos para servir a Deus quem tem fé. Dá para ler, irmã Luciana? É bastante conhecido da igreja, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Amém? Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, cega, né? Então ter fé em Cristo, irmãos, é isso, olha bem, bom, é convicção
convicção ou crença firme e cega. Humanamente olhando, não está acontecendo nada, mas você crê. Hebreus capítulo 11, 1 e 2. O pastor falou de justiça agora no início da aula, que Deus é amor, mas Ele é justiça, irmãos. Olha bem, e retribui a cada um aquilo que lhe cabe. Nós podemos ver, me lembrei agora, uma palavra que Jesus falou. Você que está em casa, vocês que estão aqui, abre em João capítulo 12, verso 46 ao 48. João capítulo 12, 46 e 48. Nós estamos aprendendo que o Senhor é justiça, é virtude que consiste em atribuir a cada um aquilo que lhe é devido, ou que lhe pertence, né? E também a capacidade, o poder, a faculdade de recompensar e punir, tá bom? João capítulo 12, versículo 46 ao 48, tá bom? Leia aí na sua casa também. E nós falamos da fé em Cristo, né? Quem pode ler, por favor? Isa, para ler bem? Obrigado. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra profere ou condenará no último dia. Amém? Olha o que Jesus falou: eu não vim para julgar, mas quem ouve as minhas palavras e não pratica, já tem quem o julga. Minhas palavras julgará. Olha, é que nós estamos falando sobre justiça, essas coisas que é bom nós embargarmos. Irmãos, estão entendendo? Viu? Então espera aí, por isso nós temos que tomar cuidado com tudo que praticamos, viu? Muito cuidado, né? Até mesmo pensamentos. Os irmãos acreditam que tem pessoas aprisionadas em pensamentos que não condiz com a vontade de Deus? O diabo joga um dardo e põe na mente, e aquilo fica remoendo por meses, semana, anos, e não entende que se tem alguém que vai ter perca, é ela, é ele, né? Vamos supor, se eu coloco algo na minha mente contrário ao amor de Deus na vida do irmão de Antônio, e eu fico com aquilo, por isso vá muito cuidado quando alguém fala de alguém para você, porque moeda tem dois lados, e você dá crédito, e vamos supor, alguém falou do irmão Zé Antônio para mim, eu ponho na minha mente, eu vou começar a olhar o irmão de que maneira? Daquilo que me falaram, mas aí quando eu aponto para o irmão, tem 4 apontando para mim, e aquilo fica remoendo, e o Senhor fica só olhando. Olha bem, muito bem esses pensamentos seus, né? Aí Jesus na sua palavra diz: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e não obedecem, eu não vim para julgar, mas a minha palavra julgará no último dia. Porque existe 10 mandamentos resumidos em 2, quais são? Teu próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que eu não sinto amor pelo irmão, que eu julgo o irmão por aquilo que falam, por aquilo que o diabo quer mostrar que o irmão é, eu estou mostrando que eu não amo nem a mim mesmo. E nesse mandamento que chama a atenção, em primeiro lugar, eu tenho que me amar. Amar ao próximo como si mesmo. Olha, Deus deseja que nós nos amamos, irmão. Se ame, não se deixe enganar, se defenda. O amor defende. Estão entendendo a mensagem? Quando há amor, há defesa. E quando eu me amo, eu rejeito tudo aquilo que vai me afastar do Senhor. Né? Tá certo? Estão compreendendo, irmãos? É isso que nós precisamos compreender, tá bom? Então é isso que nós estamos aprendendo aqui na introdução da aula, tá bom? O Sermão da Montanha contém revelações dos princípios divinos e justiça, segundo o qual todos os cristãos devem viver pela fé em Cristo, mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós. Olha, existe um poder sobre o povo de Deus, tá bom? A presença do Espírito Santo. Vamos ver o que fala em Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Você que me ouve em casa, meus irmãos que estão aqui, nota-se, filho, que o reino de Deus
é um reino de um conhecimento muito grande. Tem tantas coisas boas para o Senhor, que o Senhor tem nos revelado, nos ensinado, nós que somos a igreja, para nós caminharmos em sucesso, tá bom? Não podemos viver um evangelho falsificado, né? Não, olha, vai para a igreja, você vai ver que bênção. Não, nós somos a igreja, amém? A partir que nós nos tornamos a igreja, somos uma bênção. Gálatas capítulo 2, verso 20. Quem dá para ler, pastor? Palavras do apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Olha aí, vivo na fé do Filho de Deus, aquilo que nós falamos agora sobre fé, tá bom? Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava falando assim: olha, a natureza humana, ela não me domina mais. Mostra aqui uma pessoa madura na fé. Por isso, filhos, que é muito importante, você que me ouve em casa também, nós termos fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas esta fé que diz em Hebreus é fé naquilo que a palavra me mostra que precisa ser praticado, e eu acredito e vou praticar, porque isso vai me trazer benefício e segurança diante de Deus. Não é simplesmente eu acreditar em Deus para provisão, é eu praticar aquilo que a palavra pede. Não, eu acredito na palavra e vou praticar, isso agrada a Deus. Os irmãos estão entendendo? A alegria do Senhor é a nossa força. Então mostra aqui nas palavras que o Ramon leu, o servo de Deus, apóstolo Paulo, com muita segurança, mostrando maturidade, né? A vida que agora levo na fé do Filho de Deus, não vivo mais eu. Em outras palavras, estava falando assim: olha pessoal, sabe de uma coisa? Em todas as situações eu posso ser bombardeado, mas eu quero andar em espírito. A natureza do velho homem não me domina mais. Olha bem, sobre mim está o capacete da salvação, as armaduras espirituais. Posso ser tentado, provocado, tantas coisas mais, de uma coisa eu sei. Seria mais ou menos isso: eu sei que meu Deus é justiça, e Ele vai me retribuir de conformidade com aquilo que eu fazer, porque o que importa não é o que fazem ou o que enfrento, mas o que importa diante de Deus é como eu reajo. Olha a diferença, estão entendendo? Aleluia, sentir a presença do Espírito Santo. O que importa para Deus não é o que fazem, o que falam e o que eu enfrento, mas como eu reajo. É isso que tem validade para Deus. Estão entendendo? Nosso Senhor Jesus era afrontado, mas Ele não abriu a boca. E tantas coisas mais, dificuldades da vida. Pensa, irmão, nós passarmos uma prova e vivermos reclamando. Não dá, né? Vivermos com o Senhor tem que ser com alegria, tá bom? Independente. Não é as situações que nos rodeiam que vai tirar a alegria daquilo. A carne pode estar moída, machucada, né? Mas a alma e o espírito está alegre, porque a nossa alegria vem do Senhor, tá bom? Amém? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em João 14, 16, 17. Então, nós temos fé em Cristo mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós, tá bom? O Espírito Santo em nós, irmão, que nos impulsiona, nos dá força, amém? Nos capacita a vencer. Evangelho de João 14, 16 e 17. Eu vou pedir para a irmã Sandra ler, por favor, tá bom? Nayara, por favor, filha, se você ler para o pastor depois, Atos capítulo 2, 14 ao 18. Então nós vamos aprender que todos os cristãos devem viver pela fé em Cristo, mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós, tá bom? Vamos ver o Evangelho de João 14, 16 e 17 e Atos capítulo 2, 14 ao 18, tá bom? Preste atenção na palavra. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco
Ele está em nós. Glórias a Deus. Os irmãos prestaram bem atenção na palavra, e quando se fala de consolador, olha a importância da escola bíblica. Para onde nós dirigimos a nossa mente? Para quem? Espírito Santo. Mas Jesus disse que Ele é o Consolador também. Porque Ele não disse, vos enviarei o. Ele disse, enviarei outro. Tá certo aí, Ramon? Está isso na Bíblia de vocês? Os irmãos me ajudam aí, tá bom? Para a gente aprender certinho. Porque eu poderia perguntar para a igreja, Jesus não era companheiro? Jesus não era amigo? Jesus não consolava? Jesus não aliviava? Até hoje. Então ele disse que enviaria outro. Olha bem, então ele se colocou na posição de consolador. Vocês podem ver que quando Jesus foi crucificado, os irmãos, se eu posso dizer nessas minhas palavras, parece que eles sentiram isso, olha. Poxa, e agora? Como vai ser? Nós estamos sozinhos. O que será? Né? Agora nós estamos sem o mestre, ou seja, como sentindo como órfãos, né? Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi lá até com os irmãos, né? Até Tomé estava lá, né? Meio assim incrédulo, ele falou, Tomé, vem cá, toca no meu lado, na minha mão. Olha bem, então ele falou, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, tá bom? Então nós precisamos, todo cristão deve viver a fé em Cristo mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós. Filhos, se você não tem o costume disso, ouve o que o pastor vai falar, ouça, ore ao Espírito Santo, fale com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é a evidência de Deus em nós. O Espírito Santo é a evidência de Jesus em nós. A nossa força vem do Senhor por intermédio do Espírito Santo. Vocês vão ler um versículo, sentiu no coração deixar um versículo, uma saudação para a igreja, onde você estiver, ore ao Espírito Santo. Fala, Senhor, unge meus lábios. Eu ensino isso para os irmãos do louvor. Ore ao Espírito Santo pelo seu instrumento. Quando você fazer o acorde do instrumento, passa unção. Olha bem, ore pelas suas vozes, você que canta, para que toque nas pessoas, para que quebram cadeia. Ramai, Kenai. Que glória! Deus deseja que nós compreendamos esses princípios, porque Ele está em nós e habita em nós. O rio, irmão, flui. Olha o poder da oração quando nós entendemos, aleluia, que a nossa fé em Cristo é mediante o poder do Espírito Santo que está em nós. Existe um rio, um manancial de unção, que liberta, que transforma, que restaura, que cura. E preste atenção, falando do rio, olha o que o Espírito Santo ministrou de mim agora. Mas a fonte ela tem um diferencial. Pode tudo estar seco, mas quando você olha onde tem uma fonte de água, a paisagem é diferente. As margens são verdes, há flores, há pássaros, há vida. Em outras palavras, o Senhor fala ao meu coração, se nós vivermos isso, as pessoas vão notar a diferença em nós. Amém. Nós estamos derrubando por terra essa questão de ser crente ou a uma congregação. Nós somos filhos de Deus. Na verdade, nós somos crentes cristãos. Nós adoramos ao Senhor, mas nós estamos tomando posse das doutrinas bíblicas. É isso que faz toda a diferença, que nos livra do engano das apostasias, das heresias, do engano do pecado, dos enganos do mundo, dos enganos de Satanás. E nós dedicamos ao Senhor todo louvor, honra e glória através da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Pois não, filha Nayara. Atos capítulo 2, 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos de Deus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer.
essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é que o profeta Joel disse: é isto que vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Glórias a Deus. A gente vai, eu tenho certeza que o Espírito Santo está revelando coisas para você aí, que eu não posso nem imaginar. Se você abre o seu entendimento. Porque nós estamos tomando um ponto de partida, mas quem revela para nós é o Espírito de Deus. Irmãos, acreditam assim? A irmã leu esse texto de Atos capítulo 2 e me veio a memória passar para os irmãos. Nós aprendemos já na introdução que o Senhor é justiça, que Ele dá a cada um aquilo que lhe cabe, nada mais e nada menos. A balança do Senhor não tem fraude. Estão entendendo, filhos? E no livro de Joel, irmão, conta algo. Lá só tem um pecado específico no livro de Joel. E que para muitos cristãos hoje não dá bola. Falta de conhecer a palavra de Deus. Eu disse que o Senhor preservou uns povos para julgar o povo dele pela desobediência. O pastor não falou isso? Exemplos: filisteus, né? O povo da Síria, né? Andava bem com Deus, derrotado. Há dias atrás eu falei sobre Sangar aqui na pregação, que um homem venceu 600 filisteus com um ferrão de boi. Presta esse negócio desse, irmão, né? Mas quando desobedecia a Deus, o preço era caro, né? O que era para ser vencedor era vencido. O que era para dominar era dominado. E o livro de Joel, para os irmãos entenderem essa questão de justiça de Deus, que nós precisamos estar muito atentos com isso. O único pecado que eles cometeram foi a bebida do vinho. Se alguém achar para mim, pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 5. O Senhor nos chama de ébrios, porque o Senhor abomina a bebida alcoólica. Provérbios 20 é bem claro. E tem muitos que acham que não tem nada a ver. Eu não estou falando, irmão, de pessoas que estão iniciando a fé, estou falando de pessoas que caminham há tempo dentro de uma igreja evangélica. Eu já presenciei pessoas que mais de 30 anos e estavam na bebida na porta da geladeira. Agora, você vai em qualquer oferenda, encruzilhada, cachoeira, em mata, em cemitério, tem bebida alcoólica. Mas dentro da casa do Senhor você não vê. E por que nós queremos contaminar esse templo aqui que pertence ao Senhor? Por falta de conhecimento das doutrinas bíblicas. E quando o diabo toma isso aqui da pessoa, aqui é travado, ó. Somente uma coisa pode entrar aqui. Diz a palavra que a palavra de Deus é uma espada aguda de 2 gumes. Isso é uma ponta afiada que corta dos 2 lados. Ela santifica e ela julga. Nós lemos agora em João capítulo 12. Somente ela pode entrar no coração endurecido pela mente tomada através do pecado. Leia, Alexandre, por favor, Joel capítulo 1, verso 5. Amém, filhos? Olha bem, então, todo cristão deve viver pela fé em Cristo mediante o poder do Espírito Santo que nós habita, né? Ele nos ensina todas as coisas, tá bom? Joel capítulo 1, verso 5. Daniel, Oséias e Joel, tá bom? Verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos que bebeis vinho, por causa do moço, porque está ele tirado da vossa boca. Amém? Obrigado. Então vocês veem aí uma consequência, como é na agricultura de subsistência, irmão, pragas de gafanhoto destruindo, a fome chegando, a miséria chegando. Quando houve um arrependimento, que eles então agora buscam a face do Senhor, arrependidos,
Deus agora diz: o meu povo não será mais envergonhado. Mas por que veio a vergonha? Pela desobediência. Então Deus fez uma promessa, e essa promessa nos alcançou. Olha que bênção. Bom, deu para os irmãos compreender essa questão? Amém? Quem compreendeu? Deixa eu ver. Amém? Graças a Deus. Legal. Continuando na apostila: bem-aventurado e seu significado segundo a palavra de Deus. Tá bom? Quem pode ler para o pastor na apostila? Bem-aventurado o seu significado segundo a palavra de Deus. Quem dá para ler? Bem? Quem quer? Rodrigo? Pois está, Rodrigo. A palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam a Deus. O amor, João 3,16, o cuidado, João 14,18, e a salvação, Efésios 1, 5 a 7, 1 Coríntios 6, 6 a 11. E a sua presença diária. Muito obrigado. Amém? O pastor vai dar uma relida, quando eu relei aqui para os irmãos de casa, tá bom? Tá? Então, olha bem, o pastor falou sobre bem-aventurado, seu significado, segundo a luz da palavra de Deus, tá bom? Então, o pastor pode resumir, eu vou explicar isso que o irmão leu, que ele leu assim: a palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daquele que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus, em primeiro lugar, o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Isso é uma pessoa bem-aventurada. Nós poderíamos resumir em duas coisas importantes. Primeiro, então com Deus a pessoa é muito feliz. Quem acredita nisso? Com Deus a pessoa é muito feliz. Não é feliz, é muito feliz. E outra declaração também nós poderíamos colocar aqui: aquele que goza de felicidade celestial. Olha bem, espera aí. Presta atenção no que o pastor vai falar. Quando você, filho, tem uma felicidade interna, olha bem, não importa se está caindo 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não é atingido. Olha bem, é uma felicidade celestial, que vem da presença de Deus em nós, através do seu amor, através do seu cuidado, olha bem, através da salvação e da sua presença diária. Isso é um bem-aventurado. Tá certo, filho? Então espera aí. Então eu preciso estar vivendo de conformidade com a palavra de Deus. Eu não sou bem-aventurado. Ora eu estou alegre, ora estou pensando em abandonar tudo. Já viu pessoas assim? Né? Mas espera aí, a pessoa semana passada está contando testemunho, estava alegre, mas está desanimado, espera aí. Não existe a bem-aventurança aí. Porque nós estamos aprendendo, nós vamos nesses textos bíblicos, que ser bem-aventurado é ser muito feliz, é gozar de felicidade celestial. Os irmãos estão compreendendo, filho? Estão compreendendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É maravilhoso o lugar que nós congregamos, sim ou não? E isso influencia na nossa vida cristã. Quem acredita? Porque nós precisamos sair de casa com alegria para ir na casa de oração que nós congregamos. Os irmãos acreditam nisso? O próprio Davi disse: alegrei-me quando me disseram. Em outras palavras disse: olha, senti uma alegria muito grande, me convidaram para ir à casa do Senhor, né? Mas isso faz parte de um todo. Os irmãos estão entendendo? Por que nós nos alegramos em estar na casa do Senhor? Por que nós nos alegramos em estar com os irmãos? Por que nós nos alegramos em cultuar? Porque nós vivemos uma felicidade. Porque quando você está triste, filho, você pode participar de um banquete, não tem graça. Sim ou não? Se alguém falar para você: olha, eu vou pagar uma viagem para você lá para Porto de Galinhas, você fala: isso é uma coisa que eu queria ficar em casa. Porque não tem fé. Quando você está feliz, você chega em casa, ou a esposa chega em casa, o esposo está em casa e fez uma jantinha para a esposa, né? Não, glória a Deus. Fala assim: bem, olha, não deu tempo de fazer comida, eu por sinal gosto muito, por isso que eu vou falar, tá bom? Olha, só fiz um arroz, não deu tempo de fazer feijão, fiz uma saladinha de cebola. Você fala: glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Não está bem. Então
Então, irmão, estou sentindo a glória de Deus tão grande aqui. Algo sobrenatural que Deus está falando aqui. Então nós temos uma felicidade celestial. A tua felicidade não vai vir do pastor. A tua felicidade não vai vir dos presbíteros. Embora que são homens amorosos, com amor do Espírito Santo, para cuidar do povo. Quem acredita nisso? Amém. Que a alegria dos obreiros é ver a felicidade da igreja. Mas a nossa felicidade, irmão, vem do Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. Então é um todo. Eu falo que é um kit, né? É um kit que resume numa só coisa, numa felicidade eterna, aqui e quando nós formos embora. Então espera aí. O irmão leu que a palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daquele que por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra recebe de Deus. Os irmãos leu que eu coloquei algo antes aqui de receber o amor na apostila, olha, daquele que por seu relacionamento com Cristo. Ó, primeira coisa que eu tenho que considerar aqui, o meu relacionamento. Os irmãos acreditam nisso? Como que está o meu relacionamento com Deus? Aí depois sim, olha, com Cristo e sua palavra, relacionamento com a palavra de Deus. Irmãos, você que me ouve, preste atenção, dê valor nisso que nós estamos aprendendo, é de Deus essa manhã. Não marque encontro com a sua Bíblia. Manuseie espada, seja um espadachim, se eu posso dizer assim. Nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia. Quantos acreditam nisso? Irmãos, eu não posso me encontrar com a minha Bíblia aqui na igreja. Eu não posso ser aquele leitor que lê juntamente com o pregador o texto que vai ser ministrado. Não. Nós precisamos, irmão, a nossa cultura tem esse histórico de que não gosta de ler, mas o povo cristão quer declarar que seja quebrado isso no nome de Jesus. Amém. Nós precisamos lermos, examinarmos as Escrituras, porque se vocês não lerem, eu for um homem que não tem temor a Deus, eu posso os enganar. Os irmãos estão compreendendo, filho? A seriedade? Então nós precisamos ter um compromisso com a palavra, aí sim nós recebemos o amor de Deus. O amor de Deus está sobre a sua vida. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Quem pode ler, por favor? Dá para ler? João, capítulo 3, verso 16. Mariana, deixa aberto para o pastor, filha, por gentileza, o Evangelho de João 14, 18, tá bom? Certo? João 16? João 3, 16. 3? A Bíblia, os irmãos, lógico, os irmãos já sabem, as pessoas que estão iniciando, é um assunto central da Bíblia, esse versículo também, né? Tá certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, olha bem, nós somos abençoados, a palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daquele que por seu relacionamento com Cristo e sua palavra recebe em primeiro lugar o amor de Deus. Espera aí, filhos, não tem como eu ser feliz com Deus sem Cristo. Os irmãos acreditam nisso? Não tem como, né? Você que me ouve, está com dificuldade de entender isso, se você não receber a Jesus como Senhor e Salvador, você não vai conseguir ser feliz com Deus. Vai ser só frustração. Tá certo? Precisa compreender isso, tá bom? Como um dia nós compreendemos. E também, ser bem-aventurado é viver sobre os cuidados do Senhor. Evangelho de João 14, 18. Você em casa leia na sua Bíblia, tá bom? Os cuidados do Senhor. Pois não, Maria. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Amém? Os cuidados. Quem tem sido cuidado por Deus aqui? Deixa eu ver através do Espírito Santo. Muito, né, irmão? Glórias a Deus. E também recebe de Deus a salvação. Efésios capítulo 1, do verso 5 ao 7. Dá para ler, irmã Neide, por gentileza?
Efésios capítulo 1, do verso 5 ao 7. Então recebemos o amor, o cuidado, a salvação, tá bom? Irmã Luciana, deixa aberta para o pastor, filha. Olha, 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 11. Então, vamos ver que bem-aventurados também é viver essa salvação que é em Cristo, tá bom? 5 ou 7. Isso. Acompanhe na sua Bíblia. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Só um minutinho, Manete. Os irmãos lembram, o pastor falou sobre predestinação, é aquilo que Deus preparou de antemão. Tá certo? Os irmãos lembram? Nós falamos naquela aula, né? Por favor, gente. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glórias a Deus. Então, olha bem, ser bem-aventurado é receber o amor de Deus, receber os cuidados de Deus e a salvação. Pois não, Luciano? Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Algumas versões diz assim, ó, da atualizada, né? É isso? Diz assim, ó. E tais fossem alguns de vós, mas fossem santificados, mas fossem justificados, em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha bem, então espera aí. Olha, irmão, como é maravilhoso. Depois que nós lermos outro texto aqui, o pastor vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? E também ser bem-aventurado é ter a presença de Deus diária em nossas vidas, tá bom? Olha, João 14, 15 e 16. João 14, 15 e 16. Dá para ler, irmão José? Dá? Por favor. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento... Eu acho que está no outro texto, tá? Evangelho de João... É que não é Florido? Não, Evangelho de João 14, versículo 15 e 16. Isso. Glórias a Deus. O Senhor está aqui com a gente. O Senhor está lá com os irmãos no lar dos irmãos também. Amém? Receba aí, irmão, a bênção, tá bom? Declaro que vai ser um domingo de bênção para os irmãos. Logo mais à noite estaremos aqui celebrando a Santa Ceia. Amém? Vai ser uma bênção, né? Glórias a Deus. Isso, João capítulo 14, versículo 15 e 16. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. É isso? 14, 15 e 16? Versículo 15 e 16? 15 e 16? Não, e o 13, perdão, sim. É João 14, 15 e 16. Isso. Se me amardes, guardareis os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, Consolador, para que fique convosco para sempre. Glórias a Deus. Amém? Até? Então espera aí. Agora nós estávamos falando sobre a gente ter o conhecimento, irmão. Deus se agrada que a sua igreja cresça no conhecimento, é importante. Então, eu acredito que não só vocês, todos nós ouvimos que ser bem-aventurado é ser feliz. Mas à luz da palavra de Deus, nós aprendemos o que é ser bem-aventurado. Então, ser bem-aventurado, que significa muito feliz ou uma felicidade celestial, hoje você pode explicar. Eu sou feliz porque eu recebi o amor de Deus. Eu sou feliz porque todos os dias eu sou cuidado pelo Senhor. Eu sou feliz porque eu encontrei a salvação em Cristo Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho a presença diária de Deus na minha vida. Olha, você vê como modifica eu simplesmente pronunciar uma palavra e ter o conteúdo correto? Porque nisso dá para você evangelizar uma pessoa. Nesse espaço, né, presbítero Alexandre? Nesse espaço que você evangeliza uma pessoa.
Isso aqui, irmãos, é que as pessoas estão precisando. Hoje a igreja está buscando levar para as pessoas, não tem outro conteúdo. Levar felicidade. Então, em primeiro lugar, nós vamos abordar aqui o quê? Que o amor de Deus, através de Jesus. Então, hoje nós compreendemos por que nós vivemos felizes. Porque nós temos a salvação, nós temos os cuidados de Deus, nós temos a presença do Senhor diariamente, nós temos o amor de Deus. Em outras palavras, nós temos motivos e somos felizes com Deus. Porque a felicidade tem que ter um motivo, sim ou não? Sim. Está vendo esse irmão aí na sua casa aqui? Fala para ele, você tem motivo para ser feliz em Cristo. Amém? Né? Nós temos motivo para ser feliz em Cristo. Né? Tá bom? Ainda, irmão, que a nossa carne sofra nesse mundo, as intempéries, se eu posso falar assim, desse mundo hostil, mas o homem interior, é por isso que chamam você de louco. Mas como que pode? Eu sei que ele está passando, mas está dando glória a Deus, porque o homem interior é santificado. O homem interior é adorador. A carne que é o lugar de origem, mas a nossa alma e o nosso espírito desejam o celestial. Amém, filhos? Estão compreendendo? Glórias a Deus. Então isso é ser bem-aventurado. Olha, voltamos para a apostila. Condições para recebermos as bênçãos. Isso aqui é importante, tá bom? Condições para recebermos as bênçãos, né? Você que está participando comigo em casa, os irmãos que estão aqui, nós precisamos tomar muito cuidado que eu ir à igreja vai mexer o braço do Senhor ao meu favor. Não é isso. Não é isso. Os irmãos acreditam? Porque eu gostaria de falar que todos fossem salvos, mas não é uma verdade, irmãos. Quantos acreditam nisso? Muitas pessoas, olha, vão ficar para trás. Quando Jesus for vir buscar a sua igreja, muitos passarão pela grande tribulação. Porque não compreendeu esses princípios que nós estamos aprendendo. Então espera aí, nós agora vamos falar de condições para recebermos as bênçãos. Irmãos, os direitos é mediante os compromissos cumpridos. Eu tenho meus direitos, mas tenho que ter os meus deveres cumpridos. Irmãos, estão entendendo? Quem acredita que com Deus é assim? Deus fala assim, olha, Miguel, você me obedece para que você não tenha perca. Porque eu sou justiça. Não pense você, Miguel, que você vai receber algo mais por algum motivo, não. A minha balança não tem 2 pesos, 2 medidas, ela é justa. É justa. E para ser abençoado, na verdade, nós precisamos entender que tem condições, né? Não é uma vida... Irmãos, você que está em casa e me ouve, os irmãos que estão aqui, o desânimo é uma ferramenta do diabo. Quem acredita nisso? Lembra de Caleb? 85 anos. Não, Josué, eu quero a terra de Hebron. Mas Caleb lá tem os gigantes da linhagem dizendo aqui, não importa. Eu não perdi o vigor de lutar. Quando Moisés me prometeu, eu tinha 40 anos. 45 se passaram, eu tenho 85, mas não perdi o vigor de batalha. Vou derrotar aquele povo. Olha bem, irmão. Irmãos, o desânimo é terrível. A gente vai levando achando que Deus vai fazer uma mágica para ser abençoado. Não, nós somos abençoados, Deus gosta de esforço. Quem acredita nisso? O Senhor falou, vou dar uma terra que mana leite e mel, de montes e de vales. Já preguei sobre isso. Lugar difícil para trabalhar. Querem colheita? Vão se esforçar. Vai trabalhar no morro para você ver. Vai trabalhar no vale. Que a terra que dá muito mato, que a terra fértil que desce os adubos orgânicos. Não é fácil. Trabalhei em lavoura com meu pai. E ele plantava nos vales, plantava arroz. Não é fácil. Tem outras palavras, olha, vocês vão ter as minhas bênçãos, mas eu quero esforço. Tira o desânimo da vossa vida. Não aceite isso. Viva a bem-aventurança. Seja bem-aventurado. Amém? Então, compreendendo? Faça com alegria, tá bom? Voltamos para a apostila. Olha aí, condições para recebermos as bênçãos. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras e nunca pelos padrões mundanos. Deixa o pastor falar um pouco sobre padrões mundanos. Então, espera aí. Para mim ser abençoado por Deus, eu tenho que andar segundo os padrões
bíblicos. Tá certo, irmão? Quem concorda? Sair da palavra de Deus, né? Então tem que ser os padrões revelados por Deus nas Escrituras e nunca pelos padrões mundanos. O pastor colocou até uma perguntinha aqui, olha. Se nós sabemos de alguns. Primeiro, o homem natural, ele quer se justificar e acha que vai ser abençoado por Deus, porque ele tem um padrão, às vezes. Ah, mas eu tenho fé. Mas a fé dele é uma fé natural. É uma fé simplesmente que ele acredita que Deus existe. E que Deus vai recompensar ele porque ele vê nele uma bondade. Vocês estão entendendo? A pessoa, ela justifica a si mesma. Não, mas eu tenho fé em Deus. Em outras palavras, lá no subconsciente, ele está declarando que ele é o merecedor de ser abençoado, porque ele acredita em Deus, mas não obedece ao Senhor. Travou. É a fé natural. Nós temos uma fé sobrenatural. A nossa fé, ela é conduzida pela presença do Espírito de Deus. Eu tenho um choque. A nossa fé é conduzida pela presença do Espírito Santo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que interessante. Então, o primeiro padrão humano, né? Nós temos que tirar da nossa vida. Ah, eu tenho Deus no coração. Olha bem. Outro padrão humano. Eu não sei se você já conversou com alguém que disse isso. Você está vendo e quer levar o melhor, mas não, mas sabe, olha, eu não vou, não, eu ainda não entreguei minha vida para Cristo, mas eu tenho Deus no coração. Ela não compreende que Deus não quer o coração, Deus quer todo ser humano. Foste comprado por um alto preço. Glorifique, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é outro padrão humano, né? A pessoa está firmada nisso. Não, mas Deus sabe, Ele sabe que eu tenho Ele no coração. Mas as atitudes não condiz com a presença de Deus na vida. Olha bem, né? Então, são padrões humanos. Nós temos que ser conduzidos pela revelação das doutrinas bíblicas, irmãos. Irmãos, preste atenção no que o pastor vai falar. As doutrinas bíblicas é saúde para o povo de Deus. Quem acredita nisso? Amém. É saúde para o povo de Deus. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 11 diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Doente aqui não está falando de enfermidade carnal. Está comparando o pecado com uma doença. O desânimo com uma doença. A doença, ela não chega e mata, ela vai minando. Está entendendo? Ela vai minando. Daqui a pouco um órgão entra em falência e vai indo, todo o corpo entra em falência. Por isso que é entre vós muitos fracos e doentes, e pessoas que precisam acordar ontem, para que venha ter saúde. É uma palavra alegórica, irmão. Saúde com Deus, vida, e vida com abundância. Os irmãos estão compreendendo? Certo? Então, outro padrão humano. Ah, se eu não faço o bem, o mal também não faço. A pessoa se justifica, né? Nós não podemos aceitar isso para a nossa vida como cristão. Fazer o bem, irmão, eu até acredito que é uma característica de um bom cidadão. Quem acredita nisso? Independente de religião. Mas nós que servimos a Deus, que somos impulsionados, ministrados, guiados pelo Espírito Santo, olha bem, né? Lógico que nós temos as nossas atitudes para o bem. Mas nós decidimos, como diz aqui a apostila que o Espírito Santo nos deu para escrever, que nós temos que viver segundo os padrões revelados por Deus e nas Escrituras, e nunca segundo os padrões humanos, tá bom? Então isso vai nos garantir a vitória. Voltando para a apostila, a primeira dessas condições é ser pobre de espírito, tá bom? Então agora nós vamos entrar nas bem-aventuranças. Primeira condição para receber as bênçãos de Deus: ser pobre de espírito. Amém? O pastor vai explicar um pouco sobre isso. Você que me ouve, filhos, oh Jesus da glória, a gente vai falando, Deus vai ministrando. Deixa eu falar algo para você. Sempre viva como realmente você está.
Vou explicar isso. Nunca queira deixar transparecer que você está bem quando não está. Não faça isso. Não faça isso. Corra nos pés do Senhor. Quando nós não estamos bem, filho, nós precisamos falar: Senhor, não estou bem, tem misericórdia, me ajuda. Porque todas as vezes que eu não estou bem, não quero deixar transparecer, estou falando espiritualmente, irmão, tá bom? Estou falando de situações aí que atingem a gente todos os dias, tá certo? Mas se eu não estou bem espiritualmente, querer deixar, os irmãos, ó, o irmão Miguel, que bênção, né? Não, irmãos. Eu preciso mostrar para o Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Por quê, irmãos? Porque eu preciso compreender, e vou explicar para os irmãos, esta questão, a questão de ser pobre de espírito. Olha, sermos pobres de espírito significa reconhecermos que não temos qualquer suficiência espiritual. Nós não temos nenhuma suficiência espiritual para alcançar algo. Tudo vem de Deus. Tudo, irmão. Nós somos como um vaso que é cheio. Tirou, é somente um caso. Nada pode. Então nós precisamos compreender, primeiro, o padrão bíblico para me ser abençoado. Reconhecer que eu não posso nada com a minha formação, com o meu conhecimento, com o meu talento, não posso nada. Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu não posso compreender as Sagradas Escrituras se Deus, pelo teu Espírito, não me revelar. Os irmãos estão compreendendo isso? Vai para o seu trabalho, filho, olha o Espírito Santo. Senhor, adestra as minhas mãos, me abençoa, me dê inteligência e sabedoria. Irmão, faz toda a diferença. Em outras palavras, você está louvando a Deus numa oração. Você pode até chegar temeroso para fazer, mas daqui a pouco você vai ver uma segurança que vem de Deus. As pessoas vão admirar, mas como que dá tão certo? Sabe por quê? Você diminuiu e deixou o Senhor resplandecer. Se mostrou pobre de espírito, necessitado. Estão compreendendo? Em todas as áreas, irmão. Não estou falando somente no servir a Deus, não. Vai fazer um curso, alguma coisa? Senhor, eu não posso, mas o Senhor na minha vida, o Senhor me capacita. Vamos comigo. Aleluia. Seja comigo. Aleluia. Princípios, irmãos, bíblicos. Amém? Olha bem. Glórias a Deus. Então, nós compreendemos essas coisas. Louvado seja Deus. Voltando para a apostila. Então, não temos qualquer autossuficiência espiritual. Prosseguindo. Por que, irmãos? No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus disse uma palavra. Vamos ver lá o que Jesus falou. Tem tudo a ver com essa palavra de ser pobre e de espírito. Essa palavra está em Mateus capítulo 5, verso 3, tá bom? Ser pobre de espírito. O que Jesus falou lá em João 15, verso 5? É João ou Mateus, pastor? João 15, verso 5. Bom, quem pode ler, por favor? Nós estamos falando que em nós não há autossuficiência para alcançar nada, dependemos de Deus em tudo, né? Pois não, Rodrigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha aí, amém? É isso que Jesus está falando, irmãos, viu? Nós precisamos reconhecer que em nós não há autossuficiência para nada, somos totalmente dependentes do Senhor, tá certo? Os irmãos compreenderam isso? Tudo que você vai fazer, irmãos, Deus em primeiro lugar. Ore a Deus, busque a Deus. E continuando a apostila, que dependemos da vida do Espírito Santo, do poder e graça divinos, para podermos herdar o reino de Deus. Deixa o pastor explicar isso aqui. Então nós temos a total dependência da vida do Espírito Santo em nós. Irmãos, tirou o Espírito Santo de nós, acabou. Uma das preocupações de Davi:
no seu pecado: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele entendia isso aqui, filhos. Amém? Ele entendia. Então nós precisamos compreender e ser pobre de espírito. Para ser bem-aventurado, precisamos ser pobre de espírito, compreendermos que nós dependemos do Senhor em tudo. Amém, filhos? Em todas as áreas da nossa vida, né? Amém? E que dependemos também da vida do Espírito Santo em nós. Abra a palavra de Deus em João 16, verso 13. João 16, verso 13. Eu pedi para a Nayara ler também. Nayara, por favor. Ramon, por gentileza, abre para mim João 14, verso 26. Nós estamos aproximando do final dessa aula. Que Deus possa continuar falando após o coração dos irmãos, tá bom? Então nós dependemos da presença do Espírito, da vida do Espírito Santo em nós. João 14, verso 13, João 14, verso 26. 14, 26, tá bom? A Nayara está lendo? João 16, 13. Isso. João 16, verso 13 e o Ramon, João 14, verso 26. João 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Dependemos da presença do Espírito Santo. Amém? É uma dependência. Por isso que o pastor disse: olha aí nas suas orações. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então nós dependemos, somos pobres de espírito, e nós não há autossuficiência para alcançar nada com as nossas forças. Nós temos a total dependência da vida do Espírito Santo em nós e do poder da graça. Olha, do poder da graça em nós. Espera aí, a graça trouxe alguns benefícios para nós. Entre tantas coisas, a graça trouxe um poder sobre a sua vida. Você que me ouve em casa e vocês que estão aqui. Porque através da graça nós nos tornamos filhos de Deus. E esse poder que está em nós é o poder de filho. Irmãos, nós não podemos falar com uma simplicidade: eu sou filho de Deus. Nós precisamos ter a compreensão do que é ser filho de Deus. Sobre a sua vida não tem força, sobre a sua vida tem poder que é além de força. Então nós dependemos da vida do Espírito Santo e do poder da graça. É isso que nos garante a vitória para sermos bem-aventurados, felizes, uma felicidade celestial. Olha que o Evangelho de João diz, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Quem possa ler, por favor? João 1, 11 e 12. Então nós dependemos do poder da graça divina para podermos herdar o reino, tá bom? Se nós sairmos da posição de filhos obedientes, né, a perda é muito grande, né? Tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, 11 e 12. Quem pode ler, por gentileza? Veio para o que era seu, e os seus não os receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Glórias a Deus, amém? Então, olha aqui, primeira dessas condições para ser bem-aventurado: pobre de espírito. Sermos pobres de espírito significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual. De nós mesmos não, recebemos tudo do Senhor, amém, irmãos? Olha, que dependemos da vida do Espírito Santo e do poder da graça divina para podermos herdar o reino de Deus. Segundo essa palavra que o Alexandre leu, presta atenção que o pastor vai falar. Lógico, natural, né? E é verdade. Quantas pessoas, filho, quantos erros podem ser cometidos por nós não ganharmos tempo de ler a palavra de Deus? Muitos estão buscando se revestir, e é verdade, não está errado, de poder com a presença do Espírito Santo. Não está errado, sim ou não? Está certo. Mas se esqueceu que quando ela nasceu da água e do Espírito,
que ela morreu para o mundo, foi sepultada nas águas e nasceu agora em Cristo Jesus pela fé, precisa entender que sobre ela tem um poder, o poder de filho. Porque o irmão leu nas Escrituras que o Senhor nos deu o poder de ser filhos de Deus. Olha que interessante. Imagina isso, irmão, no reino espiritual. Os anjos são criatura. Você é filho de Deus. Olha que bênção. Então nós precisamos, irmãos, tomar posse de quem nós somos. Os irmãos estão entendendo? Pastor, o que vai resultar em nós tomarmos posse de quem nós somos? Ser bem-aventurado. Então, uma das primeiras condições para ser feliz com Deus é realmente reconhecer que somos pobres de espírito. Amém? Hoje nós paramos aqui. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos de casa, que Deus possa abençoar os irmãos que estão aqui. Estarei orando com os irmãos agora, agradecendo a Deus. Amém? Rever a aula, você que está em casa, rever a aula mesmo aí pelo celular, você que tem a apostila, que tem suas anotações, o Espírito Santo vai nos levar às coisas profundas que Ele quer falar aos seus corações. Amém? Vamos orarmos a Deus? Amém? Vamos estar orando ao Senhor, que Deus possa abençoá-los. Amém? Senhor, eu quero te louvar, glorificar o teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu louvo, meu Deus, pelos teus servos que estão aqui na casa de oração, pelos teus filhos, Senhor, que estão, Senhor, participando desta aula através das suas casas. Que as mãos do Senhor venham abençoar o seu povo. E nós reconhecemos, Pai, que em nós não há autossuficiência para alcançarmos nada. Tudo somos dependentes de Ti. Nos disseste na Tua palavra, Jesus, e verdade é, e sem a Tua presença nada podemos. Deus, continue a abençoar a Sua igreja, os Teus filhos. Tira de nós, Pai, todo desânimo, tudo aquilo que não provém da Sua vontade, para que em todo tempo o nome do Senhor seja glorificado. Libero sobre a vida dos meus irmãos toda a palavra de bênção e de vitória, para a glória do Seu nome, Pai. Os abençoo e já agradeço no nome de Jesus. Que Deus os abençoe, filhos. Até logo mais à noite. Tenha um bom dia. Paz do Senhor a todos.